Pessoal, então em função dos vídeos anteriores, vamos fazer mais um exemplo aqui para ir aprendendo e pegando o jeito das fórmulas, né? Então, vamos pegar esse aí que está nos slides, esse exemplo. Então, coletou-se 200 gramas de solo úmido mais anel, a profundidade 0 a 20 centímetros. Né? Colocou-se em estufa para secagem, o solo seco pesou 180 gramas. O anelo volumétrico, né? Essa pecinha aqui assim, né? Essa pecinha aqui assim, então ela tem um diâmetro em uma determinada altura, né, que cabe um volume de solo e uma massa de solo úmida aqui dentro, que foi coletada a campo. Então 6 de altura por 4 de diâmetro e pesa 90 gramas. Então nós devemos calcular a densidade, umidade volumétrica, gravimétrica e a água armazenada neste solo. Então vamos proceder às informações. Então como é que a gente deve fazer? Isso aqui também acontece no laboratório de física do solo, pessoal. Então nós temos a massa úmida de solo, né? Que no nosso caso nós temos a massa de solo úmido mais a lata, que deu 200 gramas, certo? Então eu tenho que descontar o peso da lata. Então a minha massa da lata é de 90 gramas, certo? Então se eu tenho 200 gramas de solo úmido menos os 90 da lata, vai dizer que eu tenho só 110 gramas de solo úmido. Então, o MU é 110 gramas. O mesmo procedimento eu vou fazer com a massa, da massa seca, porque ela estava dentro da lata. Então, a massa seca mais lata deu 180 gramas. Menos os 90 gramas da lata, vai me dar a massa de solo seco. Então, 180 menos 90 vai dar 90 gramas. Então, nessa informação eu tenho massa de solo úmido e nessa informação eu tenho massa de solo seco. Descontei o peso da lata. Isso é importantíssimo para nós fazermos os cálculos. Outro cálculo importante é o volume de solo que eu amostrei, né? πr ao quadrado vezes a altura. Por quê? Porque eu estou amostrando a minha área da base, que é circular, então um círculo, a área de um círculo é πr ao quadrado vezes a altura do meu anel. Então eu meço isso. Então, a área da base vezes a altura dá o volume de solo que cabe aqui dentro, correto? Esse solo, então, que eu coletei, né? Eu coloquei na lata, então pesei massa de solo úmido mais lata, botei na estufa a 105 graus por 24 horas, trouxe e pesei massa de solo seco mais lata. Descontei o peso da lata, sobrou somente solo, tá? Então eu faço esses cálculos aí. Então quanto é que vai dar o meu volume? Π vezes o raio. Qual que é o raio? Metade do diâmetro. Então 2 centímetros ao quadrado vezes a altura. Qual que é a altura do anel? 6 centímetros. Então meu volume vai ser o quê? 2 ao quadrado, 4 vezes 6, 24 vezes 3,1416. Ou podem usar o π da calculadora sem problema. Então vai dar 75 gramas, né? 0,4. 75,4, vamos arredondar por aí. Então 75,4 centímetros cúbicos, que é o volume de solo coletado. Ok? Então qual que é o nosso cálculo da densidade do solo? Massa de solo seco sobre o volume que eu amostrei. Tá? Então a densidade do solo seria a massa de solo seco, 90 gramas, dividido pelo volume, 75,4. Então, a densidade do meu solo vai ser quanto, pessoal? Então, 90 dividido por 75,4. 1,19. 1,2, né? Vamos arredondar aí para 1,2. 1,2 gramas por centímetro cúbico. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu ter um solo pesando 1.200 quilogramas por metro cúbico, tá? Então 1 centímetro cúbico pesa 1,2 gramas ou 1 metro cúbico pesa 1.200 quilos, tá? Então esse é o cálculo da densidade do solo. Se for um solo argiloso, ainda está tranquilo. Se é um solo arenoso, é uma densidade muito boa para solo arenoso. Se for argiloso, ainda assim é tranquilo e boa para a planta, né? A planta consegue se desenvolver bem. Tranquilo, pessoal? Então esse é um procedimento que se faz no laboratório de física do solo para determinar a densidade.
E nós vamos fazer na prática assim que voltar às atividades, tá, pessoal? Então, nós vamos botar a mão na massa. O que mais nós podemos calcular? Umidade gravimétrica. É a massa de solo úmido menos a massa de solo seco, dividido pela massa de solo seco, né? Então, o meu UG vai ser o quê? 110, né? Aqui o 110 lá em cima, menos 90, dividido por 90. Então, minha umidade gravimétrica vai ser o quê? Se eu tenho dúvidas, ó, a calculadora mete ficha. 110 menos 90, sobrou 20 gramas de água. Dividido pelos 90, dá 0,2222. Então, esse dado eu escrevo aqui, ó, 0,2222 gramas de água por grama de solo. Lembro da fórmula anterior. Se eu multiplicar isso aqui por 100, qual que é a fórmula anterior? É essa aqui, né? Então, se eu multiplicar por 100, eu vou ter em porcentagem, correto? Então, vezes 100, a minha umidade gravimétrica é de 22,22%, tá? Então, esse é o cálculo da umidade gravimétrica. Então, já temos duas informações sobre esse solo.